Olá! Nesse vídeo eu vou fazer um clássico, que é respondendo caixinha de perguntas do Insta, que faz muito tempo que eu não faço. Eu costumava fazer quase uma vez por mês, um tempo atrás, e aí perdi o ritmo, esqueci que eu tava fazendo isso. Eu dei uma pausa no canal no início do ano também, tinha esquecido completamente e resolvi retomar, porque eu acho que é uma maneira descontraída de eu atualizar vocês do que tá rolando, de como estão os assuntos que eu já falei outras vezes, mas que às vezes precisa de atualização, saber o que mais vocês estão querendo saber neste momento. Então, voltamos aí. Essa caixinha não foi temática, foi de assuntos aleatórios. Tentei pegar alguns que sempre se repetem, mesmo que eu já tenha respondido. E é isso. Pra quem não sabe, no início do ano eu pausei. Eu nem dei as caras aqui, na verdade. Eu pausei o canal por uns 2 meses, eu acho. Não sei se chegou a dar 2 meses, mas eu tava muito envolvida em finalizar o curso que eu tava fazendo, que é o Essencial da Maternidade, e que eu acabei nem divulgando aqui, porque não deu tempo. Eu queria lançar ele até final de março, então eu acabei tudo que precisava de conteúdo, gravação e tal, pra conseguir lançar ele. Abri as vendas por só 5 dias e depois fechei. Nem divulguei aqui no YouTube, então se você não ficou sabendo, peço desculpas. Em breve teremos uma nova turma e eu aviso por aqui, tá? Mas aí, como eu tava muito focada nesse projeto, eu acabei pausando os vídeos por quase 2 meses, eu acho que deu. Mas agora estamos de volta com tudo e também deixa eu atualizar vocês que eu vou tentar fazer 2 vídeos por semana. Não sei se eu vou conseguir todas as semanas, mas minha meta é fazer 2, então de repente uma outra semana tenha um, mas voltamos com tudo agora. Espero que vocês gostem, então vamos retomar as caixinhas de perguntas. Primeiro, Morgana, por que vocês falam em português com as meninas e não em inglês, ou falam os dois? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falei sobre o bilinguismo da Alice. Continua a gente com as mesmas ideias que a gente tinha na época. Eu vou deixar o link dele aqui também para vocês que quiserem saber um pouquinho mais sobre isso. Mas a nossa ideia com a Alice, que continua sendo a mesma com a Júlia, é de falar só português com elas em casa, desde sempre, e continuar falando mesmo depois que elas falam inglês. E o inglês elas vão acabar tendo por causa de outros contatos, principalmente por causa da creche da escola. Com a Alice foi assim, ela entrou na creche com 2 anos e 3 meses, indo poucas horas por dia, e no início ela não sabia nada, né, de inglês, mas com contato, criança pequena, assim, aprende com uma certa facilidade, com contato que ela foi tendo diário ali com a língua inglesa, ela passou a desenvolver o inglês dela. Eu acho que, sei lá, um meio ano depois, talvez um ano, ela já tava com inglês ótimo, se comunicando muito bem. Criança pequenininha, assim, de 2 anos, nem é tão verbal, né, com os colegas, então acho que não prejudicou tanto ela no dia a dia no começo. Acho que talvez ela ficasse um pouco frustrada porque ela já se comunicava muito bem em português, talvez ela tenha ficado frustrada de não conseguir se comunicar direito em inglês no começo, mas eu acho que foi tudo tranquilo. Hoje em dia o inglês dela é maravilhoso. O pessoal daqui fala que não diz que ela não tenha inglês como primeira língua, sabe? Então é isso. Com a Júlia a gente tá fazendo a mesma coisa. A gente sabe que quando a Júlia começar a ir pra creche, ela vai começar a ter mais contato com o inglês, mas a gente imagina que a Júlia tem um pouco mais de contato ainda, porque se ela falar inglês com a Alice, provavelmente a Alice vai responder em inglês. A Alice já brinca em inglês, coisas que ela faz na creche, ela fala mais inglês, mas com a gente ela consegue ainda continuar falando em português. Quando ela tá me contando uma coisa da creche, às vezes ela fala em inglês as frases, eu falei isso, eu disse aquilo, ela me disse aquilo, ou aconteceu isso, ou o nome dos objetos do lugar, ela fala em inglês. Mas fora desse contexto, ela costuma falar só em português com a gente e continua assim, já tá com 5 anos, né? Qual filme você mais vezes assistiu na vida? Eu não sei exatamente qual foi. Eu suspeito que seja Aladdin, talvez um deles, porque eu assisti muito quando meus irmãos eram crianças, era o meu filme favorito da Disney, e eles tinham a fita cassete, fita VHS, quer dizer, fita VHS na época ainda. Eles assistiam muitas vezes, eu assistia junto, que eu adorava. Fora isso, o Sexto Sentido eu sei que assisti muitas vezes, porque toda vez que passava na TV eu queria ver de novo, pra ver que tinha uma falha ali, que não pode ser que aquilo lá aconteceu daquele jeito. E tem um outro da vida adulta, que eu acho que é o que eu mais assisti, que é um dos meus filmes favoritos também, eu acho que eu falei dele no vídeo de filmes, que é o Closer, que esse eu assisti muitas vezes também. Curiosamente, a primeira vez que eu assisti eu não tinha gostado dele, mas na segunda eu gostei tanto, ele me xingou tanto, e ele tem tantas interpretações ali que eu quis assistir de novo. Se der na TV, se eu tiver vendo, se tiver alguém vendo do meu lado, o Schiller não tinha assistido até uns anos atrás, uns 2 anos atrás, eu acho que ele não tinha assistido ainda, eu falei, não, tu tem que assistir, eu assisti de novo. Mas enfim, acho que são esses, assim, os que eu mais assisti na vida, não sei qual deles foi o mais. Aí a pergunta, a Júlia fala coisas em inglês e português agora nessa fase de bebê? Então, como eu falei, a gente só fala português com ela, ali
Alice também, então ela não sabe nada de inglês ainda. Ela não faz ideia que inglês existe, eu acho. Vai ser gradativo e provavelmente parecido como foi com a Alice quando ela começar a ter mais contato com o inglês, provavelmente indo pra escolinha. A Júlia costuma jogar comida no chão enquanto come, por aqui tá difícil contornar. Ela jogou muito por muito tempo e finalmente eu acho que essa fase tá passando. Agora ela tá jogando quase nada, assim, muito pouco. Ela tá com 1 ano e meio agora. Então, mas foi um período aí. Sei lá com que idade começou. Logo depois da introdução alimentar, com uns 9 meses talvez começou. E foi até agora, até mês passado, né? Então, não tem muito jeito. É uma fase e vai passar. O que você faz para manter a sua saúde mental em dia? Então, fiz um vídeo um pouco sobre isso na semana passada, quando eu falei das enchentes do Rio Grande do Sul, como eu tava lidando com isso. Eu tive minha saúde mental, senti que ela ficou abalada nesse período e eu dei algumas dicas de coisas que eu faço que me ajudam. Mas se você não assistiu o vídeo, se quiser assistir, lógico, vou deixar o link aqui embaixo também. Mas para quem não assistiu o vídeo, tem algumas coisas que eu faço e que eu acho que me ajudam. Eu falei mais do momento de crise que eu tive, mas no dia a dia eu faço terapia semanalmente, eu faço exercício físico, que as pessoas subestimam o poder do exercício físico, mas exercício físico tem muitos benefícios para nossa saúde mental, me ajuda muito a me alinhar quando eu tô com a minha rotina de exercícios físicos em dia. A minha alimentação ser equilibrada, ser saudável, eu tenho certeza que isso ajuda na minha saúde mental. Se eu começo a exagerar em doce, por exemplo, que não é uma coisa que eu faço com frequência, mas às vezes nas férias, assim, né, que a gente sai muito da rotina, eu sinto uma diferença na minha disposição, no meu ânimo, em tudo. Sono em dia também, muitas pessoas subestimam o poder do sono. Uma noite bem dormida pode fazer a gente sumir com grande parte dos problemas que a gente acha que a gente tem, que às vezes nem são tão grandes assim. Eu acho que esses hábitos, assim, relacionados à saúde são muito fortes. Outra coisa que eu faço bastante é ter uma consciência dos meus sentimentos e das minhas atitudes. Então eu costumo refletir muito sobre o que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo aquilo, se aquilo faz sentido ou não faz. Eu reflito muito com relação a isso. E eu acho que isso me ajuda também, é um hábito que eu peguei alguns anos atrás e que eu continuo fazendo. Então, tem uma coisa que me incomoda, eu tento investigar aquilo pra não sair descarregando em todo mundo ou pra não sair fazendo coisas que não fazem sentido. Que mais que eu lembrei agora? Eu não anotei nada disso, eu tô respondendo agora, tá? Outra coisa que eu faço, que eu tenho o hábito de fazer, não tenho feito tanto ultimamente, mas é ler livros que me ajudem a construir o meu entendimento, a minha elaboração sobre algumas coisas que me incomodam. Então, se eu tenho alguma questão, sei lá, eu tinha uma questão, por exemplo, um exemplo, tá? Não são coisas do dia a dia, são coisas maiores aí, geralmente. Eu tinha uma questão com vergonhas, né, anos atrás, já falei disso em outros vídeos. E ler livros sobre perfeccionismo, sobre vergonha e tal, me ajudaram a conscientizar isso e a construir essa elaboração que foi me fazendo compreender o que era minhas questões, os meus gatilhos e mudar isso em mim. Não me sinto mais incomodada com isso hoje em dia, sabe? Mas é uma construção. Não é uma coisa assim que eu faço pra não ter sintomas, digamos assim, de desequilíbrio emocional, mas é uma coisa que é uma construção contínua. Como a terapia também, né? Que a terapia nos ajuda ali a nos equilibrar na semana, digamos, que é o que faço semanalmente, mas ela também nos ajuda a construir uma compreensão maior sobre os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Acho que é isso, assim, o mais importante. Cama compartilhada ainda com a Júlia, o que pensa sobre isso? Muitas pessoas estão me perguntando nos últimos dias, não consegui responder ainda também. Se a gente ainda faz cama compartilhada com a Júlia, sim, ainda fazemos. Ela tá com 1 ano e meio agora, e a gente tá sentindo agora que ela já poderia ter a caminha dela. Ela já dorme muito bem durante a noite, ela acorda eventualmente ainda, e ela mama daí quando ela acorda, mas não é uma quantidade muito grande de despertares que ela tem. Eu acho que funcionaria tentar fazer uma migração para a cama dela agora. A gente ainda não tem uma cama para ela, né? Então eu nem tô me esforçando pra isso ainda. Por enquanto tá tranquilo, porque ela dorme bem, a gente dorme bem, mas a nossa cama é meio apertada, eu não troquei pra uma cama maior que eu queria trocar, e vai ser mais confortável pra gente quando a gente conseguir fazer essa migração, mas eu não sei se eu vou fazer agora ou se eu vou fazer daqui meio ano, não sei. A gente tem uma questão de querer colocar a cama dela junto no quartinho da Alice, só que elas estão com os horários descompassados de horário de dormir. Eu acho que tem uma pergunta até que é como é que é a rotina de sono delas, e a gente dá banho mais ou menos no mesmo horário delas, só que a Júlia, o Schiller coloca a Júlia pra dormir, e ela dorme muito rápido, entre 7h30 e 8 horas, e a Alice, ela demora pra dormir. Às vezes ela enrola um pouco, às vezes demora pra escovar o dente, ela quer ler um livro, daí ela enrola porque ela quer mais, aí desliga a luz na cama, ela ainda fica demorando pra pegar no sono. Então, eu acho que ter esse descompasso de horários das duas pode uma atrapalhar o sono da outra, então eu tô mais preocupada em não migrar a Júlia ainda, porque eu preciso esperar tá um pouquinho mais ajustado, eu preciso puxar o horário de dormir da Alice um pouquinho pra mais
mais cedo, que ela tá dormindo entre 8h30, mais pra perto das 9, a Júlia dorme mais pra perto das 8, ela dorme 1 hora mais cedo, mais ou menos. Então eu tenho medo do sono da Alice dormir tarde, atrapalhar a hora que a Júlia dorme, e a Júlia acorda mais cedo também. Então quando a Júlia acordar a Alice, ou se essa transição que a Júlia talvez acorde muitas vezes de madrugada, que aconteceu com a Alice também, tenho medo de uma acordar a outra, da Júlia tá acordando a Alice, daí dá muita bagunça, então. Mas a gente vai ter que fazer esse processo daqui a um tempo. A gente ainda não tá se organizando pra isso, mas daqui a um tempo a gente faz. Por enquanto, tá dormindo com a gente, tá funcionando bem. Acho incrível que as meninas nunca brigam, é lindo de ver. Vocês acham de verdade que o que vocês veem na internet é a totalidade da vida? Não, é sério, quando eu vejo essas perguntas aqui, eu fico preocupada com a capacidade de compreensão que as pessoas têm sobre o que elas enxergam, tá? A gente mostra ali, eu mostro ali um recorte das nossas vidas. E por mais que seja um recorte verdadeiro, ele ainda é um recorte, ele não é a totalidade das nossas vidas, né? São ali alguns segundos, minutos, às vezes por dia. Então 1 minuto, 2 minutos por dia. E só porque eu não mostro elas brigando, não quer dizer que elas nunca briguem, né? De qualquer maneira, já deixa eu falar isso, né? Que eu sei que é a curiosidade das pessoas saber se elas brigam ou não. Elas se desentendem pouco. Eu acho bem pouco. No geral, elas convivem super pacificamente, brincam juntas. A Alice é muito cuidadosa com a Júlia. Mas, eventualmente, ela dá umas treta. E, geralmente, tem 2 situações que acontecem. A Alice tá lá, sei lá, desenhando, fazendo um desenho concentrado. A Júlia vai lá e quer participar, e quer pegar o lápis, ou quer desenhar junto com a Alice. E a Alice não gosta, e daí reclama, ou tira da mão dela. Enfim, ou a Alice tá brincando com o brinquedo, a Júlia vai lá e tenta pegar, que ela não entende ainda, né? A Júlia é pequenininha. E a Alice às vezes pega de volta, e, enfim, por mais que eu explique pra ela, ou às vezes ela reclama com a gente, então a gente tá tentando remediar. A Alice já entendeu que se ela oferecer outra coisa pra Júlia, ela consegue pegar o que ela quer, então a Alice entende um pouco mais, a Júlia não entende tanto, então às vezes dá uma treta. E outra situação é quando a Júlia tá resolve brincar com o brinquedo e a Alice olha e quer brincar com aquele brinquedo na mesma hora, e às vezes quer pegar dela e tal. Por mais que ela entenda, ela ainda tem esse impulso, assim, de pegar e dar uns atritos, assim. Mas, assim, é bem pouco. Eu acho que, no geral, elas convivem muito pacificamente, e eu acho que é super natural, né, que tenha uns atritos, assim, entre as crianças. Geralmente é por causa, não lembro de outra situação que não fosse de brinquedo, assim, delas terem atritos. A Alice tem ciúmes da Júlia? Como vocês lidam com isso? Muita gente pergunta isso, e as pessoas ficam olhando para situações que acontecem e dizendo que tudo é ciúmes. A Alice tá com ciúmes da Júlia, é isso aí que ela fez, é ciúmes. Mas, assim, não é toda atitude da criança que é equivalente a ciúmes. Tipo, a Alice pediu colo pro pai, alguém enxerga um story, ela tá com ciúme. Gente, ela já pedia colo pro pai antes, pra mim, que seja antes da Júlia nascer. Então, não necessariamente as atitudes dela têm a ver com ciúmes. E o que a gente identifica, tá? No geral, eu não vejo demonstração de ciúmes por parte da Alice. Não vejo, simplesmente porque talvez ela não seja muito ciumenta, talvez porque ela não demonstre muito isso. Não vejo, não quer dizer que ela não tenha, pode ser que ela tenha, mas eu não percebo isso no dia a dia. O que eu percebo é ciúmes da Júlia com relação a Alice. Sim, isso sim, a Júlia é menor, talvez, né? Talvez ela não tenha tanta compreensão da situação, talvez ela tenha mais ciúmes também. Mas se a Alice, sei lá, tô sentada aqui de boa, a Alice sentou no meu colo, e minha mãe quer vir junto, quer sentar. Mesma coisa com o Schiller, então ela tem ciúmes. A Júlia claramente tem ciúmes da Alice. A Alice a gente não percebe, assim, no dia a dia. É talvez uma outra situação muito pontual, mas assim, no dia a dia a gente não percebe. Vocês têm planos de retornar para o Brasil? Essa pergunta vem sempre. Mas vou responder de novo, né? Já respondi 1 milhão de vezes, mas as pessoas nunca sabem, né? Vai que a gente mudou de ideia, vai que, né, tem alguma atualização aí. E não temos planos de mudar para o Brasil, estamos bem felizes aqui. É isso, nem tem muita coisa pra falar com relação a isso. Como está a viver fora do centro de Londres? Quais são as principais vantagens e desvantagens? A gente tá amando morar num lugar mais tranquilo, que tem espaço maior. Eu acho que tem muito mais vantagem pra gente. Por quê? Porque a gente não tem que se deslocar para o trabalho. Como a gente trabalha de casa, a gente fica muito tempo em casa, é melhor a gente ter uma casa mais espaçosa. Tá sendo maravilhoso ter um jardim grande. Tá sendo muito bom nesse sentido, assim, ter um espaço externo para as crianças. Tem uma tranquilidade, assim, das ruas serem muito tranquilas, passam menos carros. A gente mora num bairro bem residencial, né? Sei lá, eu sinto muita segurança e muita tranquilidade, que é muito quieto, sabe? Não vê barulho dos vizinhos praticamente. Então, me sinto num lugar muito pacífico, mas ao mesmo tempo muito perto. Pra eu ir pro centro de Londres é 20 minutos, meia hora. Central, né? Dependendo onde eu quero me locomover, é um pouco mais longe. Então, a desvantagem nesse caso é fazer coisas em regiões não tão centrais de Londres, que às vezes eu preciso me deslocar mais, né? E às vezes eu demoro um pouco mais. Mas como eu passo grande parte da semana em casa, é mais pra lazer, mais pra final de semana que a gente se desloca, aí eu não sinto tanto. Pro dia a dia melhorou muito nossa qualidade de vida aqui, sabe? Então é isso, eu acho que a única desvantagem é um tempo
tempo maior de deslocamento que a gente tem quando a gente faz alguma coisa em outro lugar de Londres, sabe? Mas, sei lá, é a única desvantagem, eu acho. De resto, tá sendo tudo muito maravilhoso. Quando vai abrir a próxima turma do seu curso? Então, eu vou ter que falar um pouco mais do curso, eu acho, aqui no YouTube, né? Porque eu acho que eu não falei muito ainda. Não falei nada, exatamente nada, não é que eu falei muito, não falei nada. Mas a próxima turma do curso tá prevista para setembro ou outubro, tá? Eu vou divulgar direitinho aqui também depois. Mas existe a possibilidade de eu abrir algumas vagas ainda nessa primeira turma, porque eu quero fazer uma live com o pessoal dessa primeira turma. E eu acho que eu vou abrir para atender algumas pessoas que não conseguiram se inscrever nessa primeira turma e que queriam ainda agora, sabe? Não vou fazer grandes divulgações, mas se você tá na lista de e-mail, eu mando um e-mail avisando, agora em junho, provavelmente. Se você não tá na lista de e-mail e quer saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do Essencial da Maternidade. Você clica ali, coloca seu e-mail, e aí se eu abrir essas vagas, eu aviso por e-mail. Com que frequência pratica exercícios físicos e quais? Na teoria, eu tava fazendo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, exercícios funcionais com peso, que é equivalente à musculação, né? Faço em casa, mas com peso e com a intenção de crescimento muscular. E uma vez por semana, que na terça-feira, que eu faço LPF, que são exercícios para a região do core, com muita respiração, para fortalecimento dessa região toda. Só que, na prática, com essa rotina corrida que eu tava fazendo muito focada no curso, eu acabei, às vezes eu não fazia 3 vezes por semana, às vezes eu fazia menos, às vezes eu deixava pra fazer depois, não conseguia. Então, não consegui manter a constância de fazer 3 vezes por semana. Teve curso, teve viagem e tal, não perdi um pouco o ritmo. E agora eu tô retomando pra tentar fazer mais do que isso. Eu também quero incluir mais atividades, né? Na última semana, por exemplo, eu comecei a fazer exercício no domingo, pra incluir domingo, segunda, quarta e sexta. Mas eu quero incluir talvez outras atividades, talvez voltar a correr. Eu tô sentindo que eu preciso me movimentar mais no meu dia a dia, e um dos meus objetivos ainda pra esse ano é que eu consiga implementar na minha rotina mais atividade física, porque eu acho pouco ainda o que eu faço. Eu ainda levo a Alice pra escola e vou dar uma meia hora de caminhada toda manhã, mas eu ainda acho pouco. Eu acho que eu poderia estar fazendo mais, tô pensando só talvez fazer alguma aula diferente, ou botar corrida no meio, não sei ainda o que fazer, talvez comprar uma bicicleta ergométrica, eu tô avaliando possibilidades. Mas eu acho importantíssimo a constância e a rotina de exercícios na vida e na saúde, e eu tô olhando para as minhas rotinas e tentando ajustar, porque não adianta eu fazer uma semana e depois não conseguir manter. Então eu tô tentando colocar aos pouquinhos, pensar em maneiras de que eu consiga incluir isso e fortalecer essa prática no meu dia a dia. É isso. Júlia não come doces na festa da Alice? A Júlia, quando ela vê a gente comendo ou bebendo alguma coisa que ela não pode, ela pede pra eu dar uma resmungada, porque ela queria muito aquilo. Geralmente, se o Stiller tá tomando uma cerveja, uma cidra, ela pede. Parece que sabe que não pode, né? E com doce, às vezes, que a gente não come tanto doce no dia a dia, né? Mas quando a gente come, às vezes ela pede. Quando ela vê a gente comendo, ela pede. A gente diz que não pode, mas ela já tá entendendo que tem algumas coisas que ela não pode, eu acho. Porque ela não tá resmungando mais tanto, assim. Ela tá ok. E no aniversário da Alice, ela nem se deu conta, eu acho, que tinha doces, ou se ela falou alguma vez, alguém disse que não podia, era isso. Mas tinha pão de queijo, que ela tava comendo pão de queijo, então eu nem prestou atenção, acho que nem percebeu. Com a Alice, quando ela era pequenininha, também era assim, era super tranquilo, nem percebia que tinha outra coisa que ela gostava, nem ligava pra isso. A gente conseguiu manter isso com a Alice até os 3 anos. Com a Júlia, não sei como é que vai ser, mas imagino que seja mais ou menos parecido. A gente tem que ter uma certa consistência no que tá dizendo pra eles, né? Se a gente diz que não pode um dia e no outro dia pode, talvez fique muito difícil pra aquela cabecinha tão pequenininha entender. Mas quando a gente diz que não pode, chega uma hora que a criança entende, não posso comer outra coisa que eu posso, sabe? Então é isso. Pretende desmamar a Júlia logo? Não pretendo, gente. Não tenho plano de desmamar a Júlia. Ela tem só 1 ano e meio. A Alice foi até 3 anos e meio mamando. A Júlia vai até onde a gente achar que tá bom, onde ela achar e eu achar também. Então não temos planos de desmame tão cedo. Ela mama muitas vezes, ela me vê muitas vezes, ela quer mamar. Então ela tá feliz assim, eu tô feliz assim. Tá tranquilo. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde fala em recomendação de pelo menos até 2 anos de amamentação e por quanto tempo a mãe e o filho quiserem ou estiverem interessados ou que for bom para ambos. Não existe recomendação de idade limite para isso, tá? Se as pessoas falam que a criança é muito grande porque já se alimenta, isso é uma questão cultural de preconceito, porque não existe contraindicação de criança mamar mesmo quando vai ficando maior, tá? Qual dica você daria para quem quer começar como digital influencer? Já é interessante essa pergunta, diferente, né? Me perguntam muita coisa das crianças. Eu fiz já um vídeo explicando a profissão, 2 vídeos, eu acho, ano passado eu fiz, explicando
bacana, como é que é a profissão de influenciador e tal, pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso. Mas dicas pra quem quer começar, eu não sei se eu fiz isso de dicas pra quem quer começar. Mas pensando assim, rapidamente, a primeira, não pode ter vergonha, né? Não pode. Se tiver vergonha, vai tentando até ir perdendo. Talvez você vai fazer muitas vezes ainda tendo vergonha, talvez você vai gravar 1 milhão de vezes, até ter coragem, até achar que tá bom, tá? Primeiro, não pode ter vergonha, não pode ter medo de falhar, porque você vai falhar 1 milhão de vezes, você vai postar um negócio que ninguém vai curtir, que ninguém vai gostar, que ninguém vai se interessar, e só que você só aprende conforme você vai errando, você vai postando e você vai errando, vai entendendo o que faz sentido pras pessoas também e não só pra ti. Terceiro, tem intenção no que você vai compartilhar. Por que você tá compartilhando o que você tá compartilhando? Vai uma coisa que você achou bonita, que você achou que agrega pra alguém, que você achou interessante, que você contaria pra um amigo, que, enfim, tem que ser interessante o conteúdo, né? Então, como é que você faz esse conteúdo ser interessante? Então tem que ter esse filtro ali, né? Não é só pra ter volume. Apesar disso, é importante ter volume. Não adianta postar um dia hoje e aí daqui 3 meses você posta um monte de stories e mais, sei lá, no feed e tal, e aí fica mais 3 meses sumidos porque não acho que o conteúdo tá bom o suficiente. Isso também dificilmente vai pra frente, porque precisa ter constância, precisa ter repetição. Então tem que continuar postando conteúdo, e quando a gente posta mais, a gente tem mais capacidade de ajustar, ver o que funcionou, o que as pessoas estão ou não achando interessante, de encontrar nosso próprio caminho. Muitas vezes não vai ser só sobre o que o outro gosta, que espero que não seja, porque é importante que você tenha autenticidade. Se você fizer só o que o outro gosta, provavelmente você vai ser mais do mesmo, né? Então é importante você ter autenticidade, fazer o que tem a ver com você, que você considere verdadeiro, mas avaliar o que é importante pra alcançar outros também, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. Algumas postagens talvez você tenha que fazer por estratégia, porque aquilo passa a sua mensagem, mas não necessariamente é a mais popular. Outras postagens você vai talvez conseguir mais popularidade, não necessariamente é o que você mais gostaria de compartilhar. Então tem que ter todo um equilíbrio aí, tem que ter constância, tem que ter repetição, tem que ter qualidade no que compartilha. E para tudo isso, além de repetir, tentar e errar e ir consertando, também vale muito estudo. As pessoas acham que é só postar, que é muito simples, mas tem muitas qualificações que você pode fazer por trás, seja com relação à comunicação, escrita, imagem. Tem muitas maneiras de você entender mais de marketing digital, por exemplo. Então, achar que é só postar e que tá feito é um grande erro. E achar assim, ó, comecei, tentei, nananã, e não tá dando, talvez você só não tenha tentado o suficiente. Então, entender que às vezes demora bastante para dar resultado. E isso aqui, rede social, para começar, requer um investimento. Para qualquer negócio, na verdade. Ou você vai investir dinheiro ou você vai investir seu tempo. E para começar a ter retorno, muitas vezes demora muito tempo para ter retorno. Então, se você não tá disposto a investir seu tempo, principalmente no caso de rede social, daí nem adianta começar, porque você vai ter que investir muito do seu tempo para quem sabe um dia ter retorno. Então é isso. Acho que eu falei bastante coisa aí, bastante coisa legal aí. E última pergunta, que é uma das que mais fazem sempre, continuam fazendo, e eu vou continuar fazendo, ou porque acho que a gente pode ter mudar de ideia, ou porque não viram minhas respostas das outras vezes, ou porque, né, são curiosos com relação a isso. É se a gente pretende ter outro filho. E não pretendemos ter outro filho, não mudamos de ideia, não pretendemos mudar de ideia, não há nenhuma dúvida. A gente sabia que a gente queria ter 2 filhos ou filhas, e hoje a gente sabe que a gente não quer ter mais filhos. É bem claro pra gente. Quando as pessoas perguntam se a gente quer tentar um menino, eu tenho um pouco de conflito com essa pergunta, na verdade, porque a gente nunca sabe, não tem como escolher qual o sexo da criança que a gente vai ter. Primeiro, que a gente nunca teve preferência. Segundo, que não tem como escolher. E terceiro, por que as pessoas precisam ter os 2 sexos? Só porque tem menina, aí as pessoas ficam, vocês não querem tentar um menino, mas tentaram um menino. Mas eu tô legal com 2 meninas. Estaria legal com 10 meninas se eu quisesse 10 filhos. Estaria legal com 2 meninos se eu tivesse 2 meninos. Então é isso. Não tem essa necessidade de ter os 2 sexos. Nunca tive. Eu não sei porque as pessoas acham que as pessoas têm que querer ter os 2 sexos. Mas enfim, é isso. Não pretendemos ter mais filhos. Estamos muito felizes da maneira que estamos com as nossas 2 filhas maravilhosas. E essa é a nossa familhinha fechadinha. Pretendemos continuar assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou tentar trazer outras vezes aqui essas perguntas, que ficou muita pergunta sem responder ainda que eu não consegui. Tentei pegar as mais se repetem, mesmo que eu já tenha respondido algumas delas algumas vezes. Mas agora a gente retomando, eu consigo dar uma inovada nas próximas rodadas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ficar com alguma dúvida, me manda aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!